Queridos, nós vamos dar uma pausa no nosso estudo do livro dos Reis. Nós vamos entrar agora numa sessão que trata de Acaz. É uma sessão que tem alguns detalhes adicionais que nós vamos estudar, uma sessão que envolve o livro das Crônicas também. E é uma sessão bastante, como eu costumo dizer, uma sessão bastante indigesta, porque fala de um rei que sacrificava as crianças e tudo mais. Então é uma parte um pouco pesada. Hoje nós não vamos tratar dela. O que eu quero trabalhar nessa manhã com os irmãos, dando uma pausa no nosso estudo do livro dos Reis, então, é o texto de Romanos 11, 36. E eu quero trabalhar esse texto com os irmãos, hoje em especial, por conta do que foi celebrado nesta semana, especificamente na sexta-feira, quando completaram-se aí os 508 anos, celebramos os 508 anos da Reforma Protestante. É uma boa ocasião para nós lembrarmos de algumas verdades que foram ensinadas ou reensinadas por esse movimento e refletir nisso a partir da Escritura, claro. Bom, antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu queria que os irmãos me ajudassem aqui apontando quais são as empresas, as marcas que adotam esses slogans famosos que eu vou citar aqui. Alguns desses slogans, se você souber, é porque você é do grupo de risco, certo? Tenho certeza disso. Então, se você ficar um pouco tímido, pode falar baixinho, tá bom? Mas começando de modo fácil. Primeiro slogan famoso. Amo muito tudo isso. Qual é a marca? McDonald's, certo? Uma outra agora para os mais esportistas, né? Just do it. Nike. Agora para as donas de casa. Igual precisam limpar a roupa das crianças depois daquele dia chuvoso, cheio de lama e tudo mais. Porque se sujar faz bem. Omo. Esse daqui um pouquinho mais antigo, mas ainda da minha época. Eu não sou do grupo de risco. Tá? Existem coisas que o dinheiro não compra. Para todas as outras existe Mastercard. Agora essa daqui, se você souber, é porque você já comeu algumas fatias de pizza a mais já. Tá? Usando a ilustração do pastor Marcos, né? O tempo passa, o tempo voa e a poupança... Bamerindos continua numa boa, né? Todo mundo já comeu mais de 5 fatias aí, né? Saber disso. Pô, como os irmãos sabem, eu estudei publicidade e uma das partes que nós estudamos, né, uns recursos que nós estudamos na publicidade é a construção de slogans. Que o objetivo do slogan é sintetizar o apelo de um produto, o apelo de uma marca, e fazer isso de modo memorizável, de modo atrativo, né? Para que a pessoa grave aquilo mesmo depois que o produto deixe de existir. A poupança Bamerindos nem existe mais, mas nós ainda lembramos disso, né? E tantos outros slogans aí que nós lembramos por ser algo memorizável, algo atrativo e que funciona como um chiclete. São simples frases que funcionam como um chiclete. E nessa semana que passou, eu imagino que os irmãos também tenham visto uma série de pequenos slogans que circularam na internet e são slogans relacionados à Reforma Protestante. São as famosas 5 solas. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Gratia, Sola Fide e Soli Deo Gloria. Ou seja, somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. Talvez frustre alguns irmãos saber que esses slogans da reforma que nós vemos nas imagens, nós reproduzimos, falamos, né? Explicamos para as pessoas, talvez frustre um pouco os irmãos, saber que esses slogans, desse jeitinho que a gente conhece, isso nunca esteve na boca e nos escritos dos reformadores. Eles não popularizaram isso, eles não falaram isso, eles não articularam desse jeitinho que a gente conhece. O que acontece é que depois das gerações da reforma, depois que a reforma aconteceu em várias ondas aí, ao redor de toda a Europa, esses slogans, essas frases, foram produzidas para sintetizar os pilares da reforma, para resumir os pilares da reforma.
Então é claro que Lutero, Calvino, os reformadores, eles ensinaram essas verdades, mas não colocaram um slogan, uma frasezinha desse jeito. Tá? Aí, o contexto da Reforma Protestante, os irmãos sabem, nós celebramos no dia 31 de outubro o aniversário da Reforma Protestante, porque lá em 1517, Lutero mostrou-se indignado com as indulgências, com aquele sistema criado pela Igreja Católica, pelo romanismo, onde você podia comprar o perdão de Deus, até mesmo para pecados que você ainda iria cometer, tudo isso a fim de amenizar um pouquinho as penitências que eram exigidas para que você mantivesse a sua salvação. Então Lutero, ouvindo essas coisas, ficou indignado, e ele então quis promover como se fosse um debate, esse era o modelo da época, o modelo escolástico da época, ele quis promover um debate, fixando ali na porta da igreja do Castelo de Wittenberg as suas famosas 95 teses, acusando aí, apontando aí a questão das indulgências. O impacto disso foi muito além do que Lutero esperava, ele deflagrou um movimento de reforma na Igreja Católica por toda a Europa, e daí nasce o protestantismo. Isso já havia sido prenunciado antes de Lutero pelos pré-reformadores, como John Wycliffe, John Huss, Savonarola e muitos outros homens que percebiam que a teologia católica, a teologia romanista, a teologia romana, já estava desviada, ensinando muitas coisas estranhas à Escritura. Eles já pré-anunciaram isso antes, e Lutero, então, tem esse ponto específico na história em que ele deflagra esse movimento de modo mais forte por toda a Europa. Como os irmãos sabem, dentre os tópicos principais da Reforma, nós certamente podemos destacar dois principais grandes assuntos, duas grandes áreas da Reforma Protestante, que foi a eclesiologia, tocando aí em vários pontos relacionados à autoridade, à natureza da igreja, a questão da ceia, tudo mais, mas também a soteriologia, a doutrina acerca da salvação. É sobre esse ponto em específico que eu gostaria de refletir nessa ocasião com os irmãos. Sobre a salvação, os irmãos sabem que o ensino romanista, que ainda persiste hoje, desde os dias de Lutero, ainda persiste hoje, traz a ideia de um modelo sinergista. Nós cremos num modelo monergista, onde apenas um trabalha, apenas um atua na salvação, que é Deus. O modelo sinergista, em contrapartida, defende que há uma cooperação do homem com Deus. Então Deus toma a iniciativa, mas o homem ele tem que participar disso em um grau substancial. Daí a Igreja Católica dá tanta importância, daí vem a importância que a Igreja Católica dá aos sacramentos, como o batismo, por exemplo, a ceia, enfim, todos esses sacramentos que são apresentados aí, também as penitências e, na época de Lutero, as indulgências. Tudo isso para o fiel poder segurar a salvação. Ele ganha a salvação, mas ele precisa manter isso. E como que ele mantém isso? Ele mantém isso por meio dessa cooperação. E esse modelo, é claro, afronta totalmente o ensino das Escrituras, e os reformadores então se levantaram contra isso e ensinaram aquilo que ficou imortalizado nas 5 solas. Então eles ensinaram que toda a doutrina da igreja acerca da salvação, é claro, está fundamentado somente na Escritura, não na tradição, não nos papas. Ensinaram que apenas Cristo é o Salvador, é o mediador da nossa salvação. Que a salvação é somente pela graça, mediante a fé, e não por meio de obras ou por qualquer mérito que o ser humano tenha. E isso tudo culmina naquele quinto sola, que é o soli deo gloria, já que o homem é apenas beneficiado por isso. Então a glória da salvação pertence exclusivamente, somente a Deus. E ao longo dos anos, sempre que temos alguma oportunidade aqui, julgamos adequado, proveitoso para os irmãos, nós refletimos um pouco a respeito dessas verdades destacadas na Reforma, porque são verdades que nós sustentamos ainda hoje. Alguns anos atrás, não muito tempo atrás, o pastor Marcos mesmo trouxe uma série de estudos sobre solos cristos, que está disponível na internet. Eu também dei um estudo para os jovens, acho que no ano passado, a respeito de sola gratia, também disponível na internet. Então, de tempos em tempos, nós refletimos acerca dessas verdades, relembramos essas verdades que nós continuamos sustentando. E hoje, em especial, eu queria refletir com os irmãos, a partir de Romanos 11:36, naquele que um dos autores que eu tive contato chama do sola que une todas as demais solas, que é o soli deo gloria.
Eu prefiro dizer que é a sola, que é a conclusão inevitável das demais solas. Se você adota as 4 primeiras, ainda que não haja uma ordem necessária ali na sola, se você adota as 4 primeiras, obrigatoriamente você adota a última. Você precisa cair na última, que é a soli deo glória, glória somente a Deus. É uma conclusão inevitável. Então, tomando aí o texto de Romanos 11:36, é um versículo bem curtinho. Tomando esse texto por base, eu quero compartilhar com os irmãos 3 razões para nós rendermos glória somente a Deus. 3 razões para rendermos glória somente a Deus. E os irmãos perceberão essas razões de modo muito claro, muito fácil, no versículo 36, que diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Versículo simples, mas que mostra para nós essas 3 razões, que são, em primeiro lugar, nós devemos render glória somente a Deus porque Deus é o autor da salvação. Em segundo lugar, a segunda razão é porque Deus é o sustentador da salvação. Em terceiro lugar, a terceira razão é porque Deus é a razão da salvação, o propósito da salvação, o propósito final da salvação. 3 motivos para rendermos glória somente a Deus. Porque Deus é o autor da salvação, Deus é o sustentador da salvação, Deus é a razão final, o propósito final da salvação. A linguagem que Paulo usa aqui, em Romanos 11:36, lembra bastante um estilo que outros filósofos, outras pessoas da Grécia pensavam e falavam. As palavras que ele usa aqui parece que estavam de algum modo já, o estilo aqui presente em alguns textos, até anteriores a Paulo, ou concorrentes ali da época de Paulo. Os estoicos, por exemplo, eles usavam uma linguagem muito parecida. Marco Aurélio, aquele imperador romano famoso do século II, ele declarou o seguinte: ó natureza, para mim, tudo que as tuas estações produzem é benefício. Ele está falando da natureza. Tá? De ti tudo provém, em ti estão todas as coisas, e para ti tudo retorna. É muito parecido com o que Paulo diz aqui. Certamente pela ordem dos fatores aí, Paulo não pegou isso de Marco Aurélio, mas já havia essa ideia na mente de alguns filósofos, na mente de alguns pensadores ali. Evidentemente os gregos, como a gente percebe aqui por essa citação aqui do Marco Aurélio, essa mentalidade que se reflete aqui, tinha uma visão de mundo panteísta. É a ideia de que a criação compartilha da divindade, está mesclada ali a divindade, a criação tem divindade em si. E Paulo, evidentemente, tem uma visão completamente diferente disso. Ele tem uma visão totalmente diferente dessa. Ele não vê a natureza como divina, mas ele vê tudo o que existe. Tudo. Ele é bem abrangente aqui. Ele vê tudo o que existe como tendo origem, sustentação e propósito em Deus. E se talvez as nossas traduções não deixem tão claro, eu quero destacar isso para os irmãos, parece que o apóstolo Paulo ele faz um movimento aqui. O modo como ele constrói esse versículo, as preposições que ele usa aqui, formam como se fosse um movimento. Talvez visualmente como se fosse o nascer e o pôr do sol. Um movimento onde o texto fala que dele são todas as coisas, ou seja, Deus é a fonte de todas as coisas. Todas as coisas são sustentadas por Deus e todas as coisas têm seu propósito final em Deus. Do modo que Paulo constrói aqui, nessa poesia, nesse louvor que ele constrói aqui, ele parece nos conduzir nesse movimento que abrange tudo que diz respeito, inicialmente, primariamente, à salvação. Porque esse versículo está no ponto alto de um argumento que Paulo está desenvolvendo desde o capítulo 1. Num contexto mais imediato, a partir do capítulo 9, mas num contexto mais abrangente, desde o capítulo 1, quando ele começa a falar a respeito da condenação de toda a humanidade, de judeus e gentios, e o caminho, o único caminho possível para a salvação. E depois de desenvolver todo esse argumento, então ele chega no capítulo 11 para encerrar isso, e ele encerra isso com um louvor. E essa postura do apóstolo Paulo é a postura que a gente deve ter também diante das maravilhas da salvação, a estudar sobre a salvação, a entender as verdades da salvação. A única postura cabível a nós é o louvor, assim como o apóstolo Paulo fez aqui.
De fato, a maior parte de Romanos, essa primeira parte toda, até o capítulo 11, mostra como o ser humano pode ser salvo. E não é por meio da lei, não é por meio do bom comportamento, mas é por meio do evangelho. Isso é bastante enfatizado pelo apóstolo Paulo. E esse era o desejo do apóstolo Paulo ao escrever Romanos, mostrar que ele tinha uma tarefa e ele contava com o apoio dos crentes de Roma para que ele pudesse ir até a Espanha pregar o evangelho àqueles que ainda não tinham ouvido essa mensagem de salvação, que é o único jeito de alguém ser salvo, é o único caminho para alguém ser salvo. Curiosamente, Romanos, que é a obra-prima do apóstolo Paulo, a obra magna do apóstolo Paulo, foi essencial na conversão de Lutero. Os irmãos sabem quando ele finalmente entendeu o texto de Romanos 1,17, que diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Esse versículo atormentava Lutero porque ele tinha uma compreensão romanista do que era a justiça de Deus. Mas quando ele entendeu o que era a justiça de Deus, de acordo com o ensino do apóstolo Paulo aqui, do jeito correto de entender o texto, então os olhos dele foram abertos e então ele desenvolveu a teologia como nós sustentamos, como nós defendemos. E, de fato, quando o apóstolo Paulo chega no final do capítulo 11, antes de iniciar aquilo que é chamado da seção prática de Romanos, ele encerra seu argumento, sua ideia, com uma doxologia, com uma expressão de louvor a Deus, que é o texto que está diante de nós aí. Vamos ver então esses 3 pontos, eu quero caminhar com os irmãos. Se nós não conseguirmos terminar hoje nossas reflexões aqui, as nossas aplicações, nossas considerações sobre isso, não tem problema, mas vamos caminhar aqui nessa manhã, olhando cada um desses pontos, cada um desses motivos pelos quais nós temos que render glória somente a Deus. E o primeiro deles, primeiro motivo é que Deus é o autor da salvação. Então volte seus olhos para Romanos 11:36, acompanhe aí comigo, vamos caminhar nesse texto. O texto começa falando por quê. E evidentemente isso conecta com o que Paulo acabou de falar nos versículos anteriores. O contexto mais imediato desse porquê é uma série de perguntas retóricas que o apóstolo Paulo fez. Pergunta retórica, os irmãos sabem, é aquela pergunta que já vem com uma resposta embutida. Você sabe a resposta, porque a resposta da pergunta é óbvia. E se os irmãos olharem o versículo 33 a 35, os irmãos verão essas afirmações, essas perguntas retóricas que o apóstolo Paulo faz. Ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Resposta: ninguém. Ninguém conhece a mente do Senhor. Uma mente infinita, uma mente insondável, uma mente extremamente sábia, infinitamente sábia. Ninguém consegue colocar no papel a mente do Senhor. Ou quem foi o seu conselheiro? Resposta: ninguém. Ninguém deu conselho para Deus, ninguém orientou Deus. 35. Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Resposta: ninguém. Paulo aqui está fazendo referências a Isaías, referências a Jó, mostrando que Deus é soberano na administração dos seus planos e só ele faz o que ele faz. Ninguém deu nada a Deus, Deus não deve nada a ninguém. Por isso, Paulo mostra aqui essa transcendência de Deus. E Paulo encerra, então, esses versículos 33, 34 e 35 com uma doxologia, ou seja, um louvor a Deus. Diante do plano de salvação, desse plano de salvação que desafia a compreensão humana. De fato, quando você lê Romanos, você vê um panorama do plano salvífico de Deus. Irmãos, é um plano maravilhoso. É um plano arquitetado com precisão, com sabedoria, e só alguém soberano poderia executar esse plano. Nós aprendemos que Deus coloca todos sob condenação, para que ele possa então demonstrar a sua ira e a sua misericórdia, e salvar judeus e gentios. E esse plano maravilhoso que o apóstolo Paulo apresenta para nós de modo panorâmico, termina então, nessa expressão de louvor, mostrando que é algo realmente incomparável da parte de Deus. E aí ele diz: porque dele. E é por isso que nós estamos falando, por causa desse dele, dessa preposição que aparece aí, porque dele, essa preposição grega que aparece aí, mostrando que Deus é o autor da salvação. Paulo aqui está falando de origem, fonte, procedência.
tudo que diz respeito à salvação procede de Deus, tem origem em Deus. Deus é a fonte de tudo que diz respeito à salvação. O plano da salvação veio da mente de Deus. O anúncio da salvação veio da boca de Deus. A execução da salvação veio das mãos de Deus. Tudo tem origem, tem fonte em Deus. Ele é o autor da salvação. É um plano que nasce na mente sábia e insondável de Deus e não na mente de qualquer outra criatura. De fato, olhando para a Escritura, nós percebemos que a iniciativa na obra da salvação é 100% divina. Se os irmãos olharem rapidamente em Efésios 1, os irmãos verão que antes da história existir, por exemplo, foi Deus quem nos escolheu. Em Efésios 1, versículos 3 e 4. O texto diz assim, Efésios 1, 3 e 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Isso aconteceu antes da fundação do mundo. A iniciativa veio de Deus. Se os irmãos olharem também 2 Timóteo 1, 9, os irmãos verão que esse é um ensino bíblico. Então faz todo sentido a nós defendermos isso, assim como os reformadores defenderam, que Deus é o autor da salvação em todos os sentidos. 2 Timóteo 1, 9, nós lemos o seguinte. Segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, antes de qualquer coisa existir, antes da história existir. Quando apenas Deus existia, ele decidiu nos salvar. Na mente insondável de Deus, ele listou os seus eleitos, ele escolheu aqueles que ele salvaria antes mesmo dessas pessoas existirem. O seu nome estava na mente de Deus antes mesmo de tudo existir. Quando apenas Deus existia, ele colocou então o seu plano em salvar, te salvar, nos salvar. João 3,16, o texto famoso, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Nós vemos aqui o plano de Deus em ação, Deus enviando o seu Filho, a iniciativa sendo dele, Deus enviando o Salvador em um ato de amor divino. Em 1 Coríntios 2, se vamos olharem aí rapidamente, 1 Coríntios 2, versículo 7, nós vemos que Deus revelou esse plano ao longo da história, por meio dos seus profetas, e ele dá a iluminação necessária para a compreensão dessas verdades. Muitas vezes nós conversamos com as pessoas, nós explicamos o evangelho, as pessoas não entendem aqui. Mas não é por uma limitação cognitiva. É porque Deus precisa brilhar na mente das pessoas. Deus precisa brilhar no coração das pessoas para que elas compreendam essas verdades. Mostrando de novo que a salvação tem origem, tem fonte em Deus exclusivamente. 1 Coríntios 2, 7 diz assim, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos ouviram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Além de Deus ter iluminado a nossa mente para que nós compreendêssemos as verdades do Evangelho, Deus também nos trouxe até Ele. É Deus que nos chama, é Deus que nos conduz até Cristo, como nós vemos em João 6:44. Em João 6:44, o Senhor Jesus diz que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Cristo se o Pai não levá-lo. Nós também aprendemos, num dos textos áureos
da Escritura a respeito da salvação, da dinâmica da salvação, do instrumento da salvação, que é Efésios 2, 8 e 9, que a salvação é mediante a fé. E tudo que envolve a salvação, não apenas o dar a fé, mas tudo que envolve a salvação, a graça de Deus, os atos salvíficos de Deus, incluindo o instrumento pelo qual nós nos apropriamos dessa salvação que foi conquistada na cruz, o instrumento para isso, que é a fé, vem de Deus. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Esse isto se refere a tudo que o apóstolo Paulo acabou de mencionar nos versículos anteriores. Em João, capítulo 1, versículo 12 e 13, nós aprendemos que Deus é quem nos faz nascer de novo. Ele que nos faz criaturas regeneradas. João 1, 12 diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É Ele quem nos dá o novo coração, é Ele quem nos transforma em novas criaturas. E a própria santificação, nós aprendemos com o apóstolo Paulo, é também operada por Deus, porque o apóstolo Paulo diz que é Deus quem realiza em nós tanto querer, como realizar, como efetuar segundo a sua boa vontade. Isso ele diz lá em Filipenses 2,13. Então, de fato, não há espaço para a glória do homem no que diz respeito à origem da salvação. Paulo, no seu louvor, em uma palavrinha, ele sintetiza, ele compacta essas verdades que nós podemos ir tirando, e tirando em vários outros textos que nós não temos tempo de explorar aqui, a verdade de que tudo da salvação tem origem exclusivamente em Deus. Ele é o autor soberano da salvação, o autor exclusivo da salvação. Mas, como os irmãos podem perceber no texto de Romanos 11, 36, o apóstolo Paulo, ele é bastante abrangente na sua afirmação. O contexto imediato desse versículo diz respeito à salvação, por isso que nós falamos que Deus é o autor da salvação, e defendemos isso rapidamente aqui nesse panorama bíblico, mas nós podemos tratar não apenas da origem da salvação, mas, na verdade, da origem de tudo. Porque o apóstolo Paulo fala, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Imediatamente, ele está falando de salvação. Mas, de modo mais abrangente, ele está falando de tudo, inclusive da salvação. E, de fato, nós colocamos em Deus, atribuímos a Deus a origem de tudo que existe, porque Ele é o Criador de tudo que existe. Se existe algo ao invés de nada, é porque Deus é o Criador de tudo. Se nós estamos aqui, se o universo está aqui, é porque Deus decidiu criar e dele veio todas as coisas. Ele criou tudo a partir do nada, que os teólogos chamam da criação ex nihilo, criação do nada. Nada existia além de Deus, só Deus existia. E ele então decide criar absolutamente tudo. Por causa disso, por ele ser o criador de tudo, a criação tem o dever de louvar. Em Apocalipse 4, nós vemos o seguinte. Apocalipse 4, versículo 10. Apocalipse 4:10, nós temos aqui a menção dos 24 anciãos. Provavelmente uma referência à igreja glorificada dos 24 anciãos. Isso porque no capítulo 4, versículo 4, a descrição desses anciãos lembra bastante a descrição da igreja glorificada. Essa igreja glorificada está sendo representada aqui por esses 24 anciãos. E o texto fala, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono. Eles não veem em si qualquer mérito, eles não têm qualquer mérito, não fazem questão de qualquer glória, eles querem colocar tudo isso diante do trono glorioso de Deus. Ele é quem merece a glória, ele é quem merece a coroa. E eles proclamam, Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Ele é o Criador. E sendo o Criador, ele é aquele que merece a glória, a honra e o poder.
Mas por causa do pecado, o ser humano não rende a glória devida ao Criador. Pelo contrário, o ser humano nega o Criador. O ser humano olha para tudo que existe e ele não atribui isso a uma mente sábia, poderosa, gloriosa e insondável. Ele fala que tudo isso veio do acaso, do nada. Não há alguém que trabalhou para que isso existisse, que pensou, que planejou. Não. E assim o ser humano não atribui a glória devida a Deus. O texto diz, o Senhor é digno de receber, porque o Senhor criou tudo. Mas o ser humano não faz isso. No lugar, inclusive, de adorar ao Criador, o apóstolo Paulo diz em Romanos 1 que o ímpio começa a adorar a criatura. Começa a adorar a criação. O sol, a lua, os animais. O Lucas, cadê o Lucas? Levanta a mão aí, Lucas. Ali, o Lucas estava comentando que lá na Índia, ele ouviu pessoas falando que as pessoas adoram geladeira, carro. Não era nem Tesla. Era um Fusca, uma Kombi, sei lá. As pessoas se curvando diante de uma geladeira. E nem era uma Brastemp. Se curvando diante de uma geladeira, diante de um carro. Aí você fala, não, isso é um absurdo. Mas testemunhas oculares viram isso. E você sabe que na Índia eles adoram animais, adoram qualquer coisa que exista. Você vai ter um templo, um altar lá. Isso por quê? Porque o ser humano, tentando negar, por causa do pecado, dentro de si, o testemunho de Deus na sua criação, apontando para Deus como Criador, ele adora qualquer outra coisa, menos o Criador. Até porque reconhecer que existe um Criador significaria reconhecer que esse Criador é quem legisla sobre a criação. E isso o homem ímpio não quer fazer. Diz o ímpio em seu coração, não a Deus. E em consequência disso, eles praticam abominações de todo tipo, é o que diz o Salmo 14:1. Quando você nega Deus como Criador, Deus como juiz, Deus como legislador, então você pode viver do jeito que você quiser. O Salmo 24 diz para nós que por ser o Criador, Deus é o dono de tudo que existe. Salmo 24, versículo 1 diz assim, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, eu, você, seus vizinhos, seus colegas de trabalho, tudo, todos pertencem ao Senhor. E o versículo 2 mostra a origem desse direito. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes, a estabeleceu. Deus é quem criou tudo. Ele é o dono de tudo. E por ser o dono de tudo, ele tem o direito de fazer o que quiser com a criação dele. Os irmãos devem lembrar do questionamento do apóstolo Paulo em Romanos 9, onde ele fala que o oleiro tem direito de fazer com o vaso aquilo que ele bem entende. Ele tem o direito de fazer tudo com a criação. Ele é o dono de tudo. E ele diz como deve ser a nossa vida, porque ele é o Criador, ele é o autor de tudo que existe. Mas o que nós ouvimos hoje são outros slogans que não só lhe deu glória. O que nós ouvimos hoje é o slogan do meu corpo, minhas regras. Eu mando em mim, não. Você não manda em si. Você não é dono do seu nariz. Você não é o autor de si mesmo. Você não contribuiu em nada para a sua própria existência. Quem te teceu no ventre da sua mãe, como o Salmo 139 diz, foi Deus. Quem costurou você ponto por ponto ali, quem viu você a matéria ainda informe e fez você do jeitinho que você é, quer você se ache muito bonito ou não, quem fez você do jeito que você é de modo maravilhoso, de modo que o salmista não consegue expressar a grandiosidade disso, foi Deus. Ele é o autor. Ele tem direito de mandar na sua vida e falar como você deve viver como criatura de Deus. Por isso nós falamos que a glória é somente de Deus, não nossa. A feminista não tem glória. Longe disso. O feminismo não tem glória. Nós não temos glória. Porque Deus é o autor de tudo que existe, portanto, Ele é o dono de tudo que existe. De fato,
Constantemente o homem tenta buscar, ele busca clamar-se o autor das coisas e excluir Deus. O homem se coloca como autor de tudo. Ele se coloca como o autor da ciência e exclui Deus. Ele se coloca como autor da filosofia e mata Deus. Ele se coloca como autor da política e cala Deus. E nós, em contrapartida, entendendo que nós temos que render glória a Deus porque Ele é o Criador de tudo, nós vemos que tudo isso foi criado e é sustentado por Deus. Mas há algo muito pessoal, uma aplicação muito pessoal nessa doutrina. O fato de Deus ser o autor de tudo, inclusive da nossa vida e de tudo que está ao nosso redor, de toda a criação. Pelo fato de Deus ser o Criador de todas as coisas, Ele também é aquele que as conhece totalmente, em detalhes, profundamente. Em Mateus 6,8, na oração que Jesus ensina, ele, ao ensinar, ao falar sobre as necessidades do homem, ao falar naquele contexto em que Jesus ensina os seus discípulos a ser diferente dos fariseus, ele diz algo maravilhoso sobre imediatamente antes de ensinar a oração, que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Versículo 8 ele diz: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Por que ele sabe? Como ele sabe? Ele é onisciente, é verdade, mas é mais do que isso. Ele é o Criador. Ele sabe do que a gente precisa. Assim como um pai consegue saber do que o filho precisa ou pelo que o filho está passando sem o filho sequer verbalizar. Não é verdade? Os pais não olham e falam, tem alguma coisa estranha com o fulano. Chega o pai e fala para a mãe assim, tem alguma coisa estranha. Geralmente é a mãe que fala pro pai, né? Mas tem alguma coisa estranha com o menino. Tem alguma coisa ali que não tá casando, não tá batendo. Por quê? Porque como o pai consegue ter esse nível de conhecimento que quase penetra o coração do filho, algo sobrenatural? Não. Os pais têm intimidade, os pais criam num sentido de cuidado constante, desde o começo, eles conhecem. E Deus, como nosso Criador, Ele sabe cada uma das nossas necessidades. Por isso que nós temos que orar, recorrer a Deus em oração, admitindo que Ele é o nosso Criador e, portanto, o único que conhece e pode suprir as nossas mais profundas necessidades. E quando nós chegamos diante do trono da graça de Deus e falamos, Senhor, eu preciso, nosso Deus olha para nós e fala, eu sei, mas você veio até mim e pediu, verbalizou a sua necessidade, e isso me trouxe glória. Porque quando nós deixamos de recorrer a Deus em oração, nós estamos falando que nós somos os autores das soluções dos nossos problemas. Nós temos as respostas para os nossos dilemas. Nós somos fortes o suficiente para trazer do nada ou de alguma coisa aquilo que vai nos tirar de determinada situação. Quando nós recorremos para Deus, nós falamos, Senhor, as minhas mãos estão vazias. O Senhor é o autor de tudo. O Senhor é o meu Criador. O Senhor me conhece. O Senhor sabe as minhas necessidades. Portanto, eu estou aqui pedindo o auxílio do Senhor e isso traz glórias a Deus. Então nós vemos aqui, descompactando esse louvor do apóstolo Paulo, nós percebemos aqui a primeira razão para rendermos glória somente a Deus. E nós nomeamos essa primeira razão, esse primeiro motivo, como sendo porque Deus é o autor da salvação. Não só o autor da salvação, mas o autor também de tudo que existe. Mas há um segundo ponto que eu quero destacar para os irmãos. Esse segundo ponto diz que nós temos que render glória a Deus, somente a Deus, porque Deus é o sustentador da salvação. E nós vamos parar nesse ponto, continuando depois. Hoje à noite nós continuamos falando uma parte do segundo ponto e o terceiro ponto. Ou talvez só o terceiro ponto. Vamos ver até onde caminhamos aí. O texto continua falando que tudo vem dele e é por ele. Mais uma preposiçãozinha que o apóstolo Paulo usa aqui, a preposiçãozinha dia. Cadê os estudantes do seminário? Cadê os estudantes de grego? Aí, Wesley, já aprenderam preposições já? Já? Okay. Dia significa o quê? Por
E aqui fala sobre instrumentalidade, ou seja, a salvação não apenas teve início, origem, fonte em Deus, mas também é executada e sustentada pelo Senhor. E esse ponto em particular é um contraste gritante com a sabedoria romanista, com a teologia romanista, com o ensino romanista. É um contraste gritante, porque na visão católica, que ainda prevalece, como eu disse para os irmãos, o ser humano ele recebe a justiça de Deus em um momento. Que momento? No batismo. É o que é chamado de justiça infusa. Quando o bebê é batizado ali na Igreja Católica, ele então recebe essa justiça. E recebendo essa justiça no batismo, agora, ao longo de toda a sua vida, ele precisa preservar e fazer essa justiça crescer. Nós não acreditamos na justiça infusa, nós acreditamos na justiça imputada. É uma visão completamente diferente que a reforma enfatizou, trouxe à tona esse entendimento. A ideia de que a justiça de Cristo é imputada a nós. Não que nós temos uma justiça que é colocada dentro de nós e nós precisamos fazê-la crescer. Nós precisamos fazer essa justiça a ser sustentada, ser mantida. Não. A justiça que é colocada em nós é um ato jurídico. Não é um modelo que é colocado dentro de nós ou uma ética que é colocada dentro de nós e que nós podemos perder eventualmente. Enfim, não. Nós acreditamos que a justiça é uma declaração de Deus para nós, justificado, perdoado. Na visão católica não é assim. Eles precisam receber isso no batismo e então preservar isso por meio dos sacramentos, por meio das penitências e tudo mais. A Bíblia mostra que esse entendimento está equivocado, porque a salvação é garantida pelo Senhor, do início ao fim. Se os irmãos olharem, por exemplo, 1 Pedro 1,5, 1 Pedro 1,5, o apóstolo Pedro diz: porque sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação é uma salvação escatológica. Nós já somos salvos no presente. Nós já somos salvos da culpa do pecado, da condenação do pecado. Mas nós aguardamos uma salvação em termos completos, a salvação da presença do pecado. E isso, o apóstolo Pedro diz, virá no futuro. Mas quem nos garante? O que nos garante que nós chegaremos até lá? Pedro fala, vocês são guardados pelo poder de Deus. É Ele quem sustenta a nossa salvação. Se os irmãos olharem também Judas, virando um pouquinho as páginas da Bíblia, em Judas 24 e 25, nós lemos uma afirmação semelhante. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Quem é que é poderoso para nos guardar de tropeços? Deus. Ele é que sustenta a nossa salvação. De fato, tudo que Deus inicia, Ele termina. Quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Quem é aquele que inicia a boa obra e vai terminar essa boa obra começada em nós? Deus. Tudo aquilo que Deus começa, Ele termina, porque Ele é quem sustenta todo o processo. Lá em Romanos 8, toda aquela cadeia da salvação, os que conheceu, predestinou, os que predestinou, chamou, justificou, toda aquela cadeia da salvação está alicerçada no poder de Deus. É Ele quem sustenta tudo isso, não nós. Nós não temos como segurar nossa própria salvação ou fazer essa salvação crescer ou qualquer coisa que seja. Não tem como isso acontecer. Você pode fazer como os católicos, peregrinar até a Aparecida. Você pode fazer como muitos evangélicos fazem, acreditando que por meio do seu trabalho eles estão preservando a sua salvação, conquistando a sua salvação, mas não. A salvação é inteiramente sustentada por Deus, garantida por Deus. Por isso nós estamos falando que Deus é o sustentador da salvação. E isso nos traz paz. Por que nós temos certeza de salvação? Essa semana agora, eu estive em aulas do mestrado, e a matéria que eu estudei foi a Confissão de Fé de Westminster, um documento do século XVII, que é a base do presbiterianismo. E, apesar de termos discordâncias quanto a pontos, vários pontos ali do documento,
Há uma ênfase muito particular dos puritanos dos séculos XVI e XVII, especialmente do século XVII. A ênfase na segurança, na certeza da salvação. Os puritanos batiam muito nessa tecla. E eles falavam que é claro que os crentes podem ter níveis diferentes dessa segurança, mas é Deus que traz essa segurança, ainda que dá os meios para que essa segurança brote, mas é responsabilidade do crente buscar essa segurança de salvação. Agora, por quê? Nós podemos concordar com a ênfase dos puritanos na certeza, na segurança da salvação. Por quê? Porque a nossa salvação está baseada em Deus. Ela é sustentada por Deus. Ela não é sustentada por nós. Então eu posso descansar, porque eu criei. E esse Deus é fiel. E ele disse que quem crer será salvo. Eu criei, portanto, eu durmo tranquilo, sabendo que a minha salvação está garantida. Muitos crentes se atormentam por isso. Certamente porque precisam refletir, lembrar dessas verdades, que Deus é o sustentador da salvação. Agora, assim como nós fizemos no primeiro ponto, e eu quero encerrar trazendo algumas reflexões adicionais aqui. De modo mais amplo, nós vemos que não só a salvação é sustentada por Deus, mas toda a criação é sustentada por Deus. Tudo que existe é sustentado por Deus. Deus sustenta e comanda cada partícula, cada átomo da criação. Absolutamente nada foge do seu controle. Veja o que diz, veja a beleza do Salmo 104. Nós não temos tempo de ler o Salmo inteiro, você pode depois ler na sua casa. Mas o Salmo 104 é um dos mais bonitos da Escritura. E é um salmo que começa e termina com um clamor interior para que o crente louve a Deus, para que o servo de Deus louve ao Senhor. Ele começa, bendize a minha alma ao Senhor, e termina, bendize a minha alma ao Senhor. Agora, o que está nesse miolo? O que está no meio desse salmo que leva o salmista a pedir para que a sua alma, convidar a sua alma a louvar ao Senhor? O que está nesse miolo? O que tem nesse miolo é o sustento de Deus de toda a criação. O Salmo 104, versículo 10, diz o seguinte: Tu fazes rebentar fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto da tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá o brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças, a manufatura. Aquilo que nós fazemos de ir até a criação, retirar coisas brutas, trabalhar aquilo, o texto fala que Deus é que dá essa matéria bruta para que o homem faça isso. E então, ele desfruta de vinho para alegrar o seu coração. Ele tem o azeite, e essa parte vocês não sabem que eu gosto, fala do azeite, mas aqui fala que dá brilho ao rosto. Eu não passo galo no rosto. Eu gosto de azeite, mas não tanto. Mas é claro que naqueles dias do azeite era diferente. O azeite, ele tinha propriedades também estéticas. Era o Mary Kay da época também. Era perfumado, né? O óleo era perfumado e tudo mais. Então, o texto está falando que Deus nos dá a matéria-prima para que nós nos embelezemos. E também o alimento, o pão, para que diariamente nós tenhamos força. Veja agora o versículo 27. Todos esperam de ti, que lhe dês de comer a seu tempo. Se lhes dás, elas o recolhem. Se abres a mão, elas se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. O texto fala que Deus dá alimento no tempo certo para os animais, mas ele também dá alimento para nós. Dia após dia, o Senhor põe comida diante de nós, comida na nossa mesa. Por quê? Porque é o Deus que sustenta todas as coisas. É o Deus que sustenta o passarinho, é o Deus que sustenta os animais aquáticos, os animais terrestres, é o Deus que nos sustenta. Veja o que diz Atos 17. Nós estamos estudando isso com
pastor Marcos, acabamos de estudar isso com o pastor Marcos, na verdade, o discurso de Paulo em Atenas, em Atos 17 e 25, o apóstolo Paulo, concordando com essa afirmação que nós estamos fazendo, ele diz que Deus não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá, em quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Puxe o ar no seu pulmão. Quem colocou cada partícula de oxigênio aí é Deus. Se nós estamos respirando, se os nossos pulmões estão funcionando, se a nossa atmosfera está respirável, é porque Deus está sustentando cada partícula do universo e nos dando tudo mais que precisamos. Em Colossenses 1, o apóstolo Paulo se refere a Cristo e ele atribui não só a criação, mas também a sustentação de todas as coisas, especificamente a segunda pessoa da Trindade. Colossenses 1,16, nós lemos assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Nós já estudamos isso. Deus é o autor de todas as coisas. E quem foi o agente pelo qual Deus criou todas as coisas? Não só as coisas que nós vemos, não só as galáxias, mas quem foi que criou até mesmo os seres espirituais que nós não vemos? Quem é o autor disso tudo? Deus. E por meio de que pessoa específica da Trindade? O Senhor Jesus Cristo. Concordando com João capítulo 1. Mas veja agora o versículo, a continuação do versículo. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Versículo 17. Ele é antes de todas as coisas, sua pré-existência, e nele tudo subsiste. Tudo está ancorado, fundamentado, sustentado por Cristo. Em Hebreus, capítulo 1, o autor de Hebreus concorda com essa afirmação no versículo 3, quando ele fala que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Cristo ordena e as coisas ficam no lugar. Sol, dê sua luz. Terra, gire sobre o seu eixo. Pulmões, respirem. Olhos, fechem. Olhos, abram. Ele comanda e toda a criação obedece. Porque Ele é quem sustenta todas as coisas por meio da sua palavra poderosa. E o que isso nos ensina? Isso nos ensina que a nossa salvação é sustentada por Deus, mas que todas as coisas são sustentadas por Deus. Isso muitas vezes contrasta com a nossa postura, porque frequentemente nós tentamos sustentar as coisas. Nós tentamos sustentar a nossa própria salvação por meio das nossas ações, das nossas boas obras, do nosso mérito, do nosso trabalho. Nós tentamos sustentar até mesmo a salvação dos nossos queridos. Nós tentamos sustentar a igreja. Nós falamos muitas vezes, se eu não aparecer lá, a igreja para, o negócio não vai para frente. A igreja depende de mim. A igreja existiu muito bem ao longo desses 2000 anos. Sem você, rosa do deserto, última bolacha do pacote. Mas nós muitas vezes rogamos para nós esse título de sustentador. Mas tem uma... E isso, é claro, nos cansa. Isso nos frustra. Porque nós descobrimos muito rapidamente que nós não sustentamos nada. Nós não aguentamos nada. Nós não aguentamos nem mesmo lidar com os nossos problemas mais básicos. Você já ficou sem energia por um dia em casa? Um final de semana? A Cris e o Gil mudaram recentemente, ficaram um final de semana. Conseguiu sustentar alguma coisa? Nada, o caos completo. Nós não conseguimos sustentar os pratinhos da nossa vida, nós usamos essa expressão, né? Rodar os vários pratinhos. Vira e mexe o pratinho, cai e espatifa no chão. Nós não conseguimos sustentar nada na nossa vida. Tem uma música antiga que diz, é meu, eu não vou cantar para os irmãos, mas diz, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o nosso trabalho? Descansar em ti. Isso me lembra uma ilustração de Hércules e Atlas. Conhece essa história? Recentemente os jovens assistiram aquele desenho do Hércules. Aquela animação do Hércules, e a história de Hércules e Atlas.
é bastante conhecida. Talvez os irmãos já tenham visto alguma estátua de Atlas ou alguma imagem, alguma figura. Mas a história, o mito, né, diz que durante os 12 trabalhos de Hércules, ele recebeu a missão de trazer as maçãs douradas do jardim das Hespérides. Só que tinha um problema, o Hércules não sabia onde ficava esse jardim. Ele tinha que pegar essas maçãs, ele não sabia onde ficava o jardim. Então ele recorreu ao Atlas, que era um titã, que por se rebelar contra Zeus, tinha sido condenado a sustentar todo o globo sobre os seus ombros. E ele sabia, o Atlas sabia onde as maçãs estavam, porque ele era o pai de Hespérides. Então o Hércules se ofereceu para segurar o mundo durante um tempo, enquanto o Atlas fosse até ao jardim lá para pegar as maçãs. Depois de segurar o universo, o globo por tanto tempo ali, o Atlas prontamente aceitou, até para dar uma esticada, né? E falando, tudo bem, Hércules, segura aí um pouquinho, e eu vou lá buscar as maçãs e eu já volto. E ele foi lá e ele conseguiu as maçãs. Só que o Atlas, ele já estava segurando aquilo há tanto tempo que ele falou, quer saber? Deixa o Hércules cuidando disso. Tá? E aí o Atlas falou, olha, Hércules, eu tô aqui com as maçãs e tal, mas deixa que eu levo as maçãs lá, fica aí. O Hércules, percebendo a astúcia do Atlas, falou, não, beleza, mas só me ajuda aqui rapidinho, deixa eu só ajeitar aqui, que tá um pouquinho aqui, tá meio fora de lugar e tal, só me dá uma mãozinha e aí você pode ir lá. E nessa, quando o Atlas foi lá ajudar, o Hércules rapidamente zarpou com as maçãs. E então o Titã ficou novamente condenado a sustentar o firmamento. Mas essa história ilustra bem o que nós muitas vezes fazemos. Nós sustentamos o firmamento, nós sustentamos o globo sobre os nossos próprios ombros muitas vezes. E uma das expressões disso é a ansiedade. Nós vivemos dias em que a ansiedade é uma praga. Não é exclusivo dos nossos dias. As pessoas sempre tentaram sustentar o mundo sobre seus ombros. Não por acaso, o Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 6 que nós devemos descansar no Deus que sustenta todas as coisas, inclusive os detalhes do universo. Em Mateus 6:26, nós lemos o seguinte: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós do que muitas aves, muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Nós não conseguimos sustentar o amanhã sobre os nossos ombros. Mas nós temos um Deus que sustenta toda a história, que sustenta todo o universo. E não importa quão difícil, quão laborioso, quão complicada seja a nossa situação, seja o nosso dia a dia, nós temos um Deus que sustenta todas as coisas. E Ele está lá, Ele não se ausenta em nenhum momento. Ele sustenta a nossa vida. Ele sustenta tudo ao nosso redor. Ele sustenta o universo de modo sábio e poderoso. E sustenta as pequeninas coisas, como evidência de que Ele também sustenta as maiores. E isso é um santo remédio contra a ansiedade. Deus sustenta a igreja. Deus sustenta a nossa família. Deus sustenta a nossa saúde. Deus sustenta tudo aquilo que precisamos. Deus é o sustentador de todas as coisas, assim como é o sustentador da nossa salvação. E isso nos traz paz. Isso é um remédio contra a ansiedade, contra aquilo que nos atormenta no nosso dia a dia. Então nós vimos que Deus é o autor da salvação, Deus é o sustentador da salvação, mas falta ainda
uma outra parte do versículo, que fala que Deus é a razão da salvação. E, enfim, o apóstolo Paulo conclui, a ele, pois, a glória eternamente. Mas essa parte nós concluímos hoje à noite, terminando aí a nossa exposição do porquê nós temos que render glória somente a Deus. Nós vamos render glória ao Senhor agora orando, louvando ao Senhor por ser o autor e o sustentador de todas as coisas. Santo Deus, obrigado por esta verdade que foi proclamada lá atrás pelos reformadores e por todos aqueles que vieram antes dos reformadores também, porque esse é o ensino bíblico. Obrigado porque não há nenhum espaço para que nós nos gloriemos. Toda glória deve ser dirigida ao Senhor, porque o Senhor é o autor da salvação, o sustentador da salvação, e não só da salvação. O Senhor é o Criador, é o autor de todas as coisas e o sustentador de todas as coisas. É pela sua palavra que tudo foi criado em Gênesis, e é pela sua palavra que tudo é sustentado em Hebreus. Louvamos ao Senhor porque nós não temos um Deus que está ausente da criação. Não. O Senhor criou e o Senhor está próximo, sustentando, nos acompanhando dia após dia, preservando a nossa salvação e tudo mais ao nosso redor, preservando a nossa existência, sustentando a história. Ajuda-nos, Pai, a vencermos a ansiedade em relação ao amanhã, em relação aos nossos temores, em relação ao presente, em relação aos nossos medos. Ajuda-nos a confiar no Senhor que sustenta todas as coisas. O Senhor é sábio, o Senhor é poderoso, o Senhor é bom, o Senhor pode e de fato segura, sustenta tudo. Ajuda-nos, Pai. Tira de nós o fardo do amanhã. Tira de nós os fardos de segurarmos o mundo ao nosso redor, o nosso próprio mundo. Nós não conseguimos, mas nós confiamos no Senhor e queremos confiar mais no Senhor. E sabemos que, indo ao Senhor em oração, admitindo essas coisas e pedindo sua ajuda, nós estamos rendendo glória ao Senhor. E é isso que nós estamos fazendo agora. Louvando ao Senhor por quem o Senhor é e por aquilo que o Senhor faz. Glória somente ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém.